O texto que nós vamos trabalhar hoje está em Marcos 5, 24 a 34. Marcos 5, 24 a 34. O Evangelho de Jesus, capítulo 5, versos 24 e 34. Nos fala assim: Uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? E os discípulos responderam: o Senhor, vendo que a multidão aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre deste mal. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos para louvar e cultuar o teu nome nessa manhã. Nós te agradecemos pela tua palavra, Deus, e nós te pedimos, Senhor, fala através dela as nossas vidas, Pai. Que possamos sair daqui transformados pela sua palavra e pela sua presença no nosso meio. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pode sentar. Semana passada, nós vemos o começo do capítulo 5, onde Jesus liberta um homem que estava possuído por uma legião de espíritos, de demônios, e logo depois que ele expulsou, aquelas pessoas pediram gentilmente que ele saísse daquele lugar. Então, a palavra de Deus fala que ele voltou para o outro lado, né, no caso, em Cafarnaum, e ali com ele já se encontrava uma grande multidão de pessoas. Então, chegou um dos chefes da sinagoga, Jairo, alguém importante, alguém de posses, e vendo, se prostrou diante de Jesus e pediu com insistência de que ele fosse até a casa dele, porque a filhinha dele estava morrendo. Que Jesus impôs as mãos sobre a menina e ela ficaria curada. Então Jesus, ele aceitou e foi. Estava indo até a casa de Jairo para curar aquela menina. Então, no meio desse percurso, durante esse caminho, até a casa de Jairo, uma grande multidão seguia Jesus. E o texto fala que literalmente estava o apertando, o comprimindo. Em meio a essa grande multidão, estava uma certa mulher, que 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Por 12 anos ela estava com um fluxo menstrual constante. Temos muitas mulheres aqui, não é mesmo? 5 dias por mês já é suficiente, né? Imagine um mês neste estado. Imagine 6 meses assim. Imagine um ano dessa forma. Agora imagine 12 anos uma mulher nesse estado.
Ela já havia procurado todos os tipos de médicos. Aquela mulher gastou tudo que tinha com os médicos. Ela procurou vários tipos de médicos. Ela bateu em várias portas, buscando a saída desse seu problema. Meios de curas de todos os tipos haviam sido experimentados pelaquela mulher, mas em vão. A habilidade daqueles médicos mostrava-se impotente para curá-la. 12 anos, 12 longos anos cansativos que ela enfrentava nessa batalha contra essa enfermidade. E o alívio não parecia mais perto agora de quando ela começou essa batalha. Apesar de todos os esforços daquela mulher, ela só perdeu o seu dinheiro. E progressivamente também a sua saúde. Ela ficava cada vez pior. A doença crônica era grave. A medicina não tinha resposta para o seu caso. Os médicos não puderam ajudá-la. E de acordo com a Torá, uma mulher ficou pura por 7 dias após a sua menstruação. Mas se essa mulher ela tivesse um problema ginecológico prolongado, como é no caso dela, ela permaneceria impura durante toda a sua hemorragia. Qualquer pessoa que entrasse em contato com essa mulher também se tornava impuro durante um dia. Essa mulher, ela era tratada como se estivesse com lepra. Era uma pessoa impura, constantemente impura. Segundo a lei judaica, uma mulher com fluxo de sangue não podia relacionar-se com o marido. E possivelmente, ela, se fosse casada, ela já teria acabado com seu casamento. Se fosse solteira, ela não poderia casar. Imagine que essa mulher, há 12 anos, não abraçava ninguém da sua família. Nem seus pais, nem os seus amigos. Ela estava há 12 anos afastada das pessoas. Ela não podia participar do culto público porque ela era uma pessoa imunda. Ela estava possuída de grande vergonha. A sua autoestima estava lá embaixo, estava arrasada. E agora, sem esperanças, depois de 12 anos sofrendo constantemente, ela ouviu falar de um homem. Um rabi, alguém que curava e que já havia curado paralíticos. Alguém que purificou leprosos, alguém que libertou cativos, pessoas que estavam possuídas por demônios, alguém que curou multidões, alguém que poderia curá-la agora. Imagino eu que essa mulher despertou uma fagulha de esperança quando ouviu falar desse homem. E o texto fala que ela acreditou que ele poderia curá-la, se apenas tocasse nas suas vestes. De acordo com Romanos 10, 17, a fé vem por ouvir. A grandeza da fé dessa mulher consistia que ela cria que o poder curador de Jesus era tão maravilhoso, tão grandioso, que mesmo um mero toque nas suas vestes poderia curá-la da sua enfermidade, do seu sofrimento, da sua aflição. Mas como ela era uma mulher, e como ela estava nessa condição, uma condição indigna, como ela se achegaria até ele?
um rabi, um mestre. Talvez ela temesse que Jesus, como todos os outros, se afastaria caso soubesse que ela era uma pessoa imunda. Que uma pessoa imunda estava se aproximando dele. A maneira com que o milagre acontece aqui é extremamente importante. Ela não se achega a Jesus como o mestre da sinagoga. Ela não se achega a Jesus como um amigo. Ela não se achega a Jesus como um discípulo. Ela se achega como alguém que não merecesse ser curado. Ela não se sentia digna de amor, de cuidado, de atenção. Ela pensou: eu não posso chegar nele dessa forma, mas se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. Ele não precisa saber. A mulher imaginou que Jesus nunca notaria o que tinha acontecido. Por isso ela se esgueira no meio da multidão e provavelmente escondendo o rosto, pois muitos da cidade a conheciam. E num gesto furtivo ela estende a sua mão e toca em Jesus, nas vestes de Jesus. E o texto fala que logo a hemorragia estancou. E ela sentiu no corpo que ela estava curada daquele sofrimento, daquele mal, daquela aflição que ela sentia por 12 anos. A cura foi imediata. A cura que ela procurou em vão durante 12 anos foi realizada num momento. A cura que os médicos não puderam dar-lhe foi concedida instantaneamente através daquele toque. 12 anos de vergonha, 12 anos de frustração são resolvidos com um toque em Jesus. A cura que ela gastou todos os seus recursos para alcançar e não conseguiu, chegou para ela de graça e por pura graça. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu que em seu corpo ela estava livre do seu sofrimento. Ela estava livre do seu flagelo, da sua tortura. De um momento para outro, a hemorragia parou completamente. A saúde e o vigor brotaram cada vez mais naquele corpo. A praga, a aflição que havia afligido já não existia mais. Ela estava agora curada do seu mal. Meus irmãos, nós precisamos parar e lembrar que na volta de Jesus, uma grande multidão estava espremendo de todos os lados. Mas aqui um simples toque na veste de Jesus curou aquela mulher. Mas não é somente um toque na roupa de Jesus que trouxe a cura para ela. A multidão inteira estava o tempo todo tocando em Jesus. O toque daquela mulher era diferente, porque não foi apenas um toque na roupa, foi um toque com fé. A multidão não foi curada.
somente uma pessoa que, vindo por trás dele e tocou-lhe a veste, com fé foi curado. Muitos seguiam Jesus por curiosidade aqui, mas dele não tiveram nenhum benefício, nenhuma bênção. Uma pessoa apenas que estava ali, com seu profundo senso de necessidade, que precisava, que era essa única esperança, encontrou nosso Salvador, o alívio que somente Ele poderia dar para ela. Ela recebeu a sua cura. Muitas vezes, aos domingos, uma multidão vem às igrejas. Muitas pessoas vêm às igrejas porque estão acostumadas a vir. E elas acham erradas não vir. Estão em contato diariamente com Jesus. Mas um contato real com Jesus, muitas vezes não é o que acontece com essas pessoas. Alguns vêm, não tocam em Jesus pela fé. Outros se assentam ao redor da mesa do Senhor, mas não têm comunhão com Ele. Comem um pão, bebem um vinho, mas não se alimentam de Cristo. Cantam, oram, levantam suas mãos, se ajoelham, ouvem a mensagem, mas isso é tudo. Elas não tocam o Senhor com fé. E, consequentemente, não vão para casa com paz. Versos 30 a 32. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou a minha roupa? E os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta quem o tocou? E ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. O fato de alguém ter o tocado, não acidentalmente, não, mas querendo tocá-lo, e não apenas com seus dedos, mas com a sua fé, não passou despercebido por Jesus. Ele sabia que o poder que havia nele havia respondido à esperança manifestada pela fé daquela mulher. Jesus estava atendendo uma urgente necessidade. Lembre-se, ele estava indo até a casa de Jairo, um homem importante, para curar a sua filha que estava à morte. Mas Jesus aqui, ele para cuidar daquela mulher. Ele pode, de alguma forma, aquela mulher, ela pode não ter valor para aquela multidão, para aquela sociedade, para aquelas pessoas que estavam ali. Mas para Jesus, ela do valor. Meus irmãos, o mundo, ele pensa e ele age assim. Ele valoriza o status social, ele valoriza a riqueza, ele valoriza o famoso, aquele que tem muitos seguidores. E ele menospreza e ignora o desfavorecido, o pobre, o simples. Para o mundo, o que Jesus acaba de fazer é contracultural.
O que ele tem a ganhar curando essa mulher, enquanto um homem tão importante estava à sua espera? E mais, por que depois de curar, Jesus ele para saber e para conhecer aquela mulher? Quem tocou na minha roupa? E os discípulos, mais uma vez, sem entender o seu mestre, dizem: é sério isso, Jesus? Uma multidão está aqui na sua volta, o tocando toda hora, e você pergunta: quem me tocou? A multidão tocou. Todos os que estão aqui o tocaram. Mas algo distinguia aquela mulher da multidão. Ele poderia ter dito: não, vocês não estão entendendo. Alguém realmente tocou em mim. Tocou de verdade, não superficialmente. Alguém tocou na verdade de quem eu sou. Eu não sou um simples mestre. Eu sou aquele prometido que veio salvar o perdido. Mas ele não disse nada para os seus discípulos. Ele apenas olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Jesus poderia ter deixado para lá. Ele estava ocupado. Ele estava com pressa. Uma criança estava à sua espera. Mas ele sabia que aquela mulher precisava mais do que uma cura física. Ela precisava entender que ele era diferente de todos. Que Jesus não era apenas um mero rabi. Que Deus, e não apenas um Deus, que na imagem dela não era amoroso, mas um Deus que se importava com ela, estava ali. Um Deus que se importa com o indivíduo no meio da multidão. Ela queria apenas a cura. Mas Jesus, ele queria um encontro pessoal com ela. Ele não fica feliz em apenas executar rapidamente aquele milagre. Ele quer encontrar aquela pessoa. O discipulado, ele não é apenas conseguir que as suas necessidades sejam supridas. É estar na presença de Jesus, ser conhecido por Ele, é seguir Ele. Então a mulher que tinha ouvido Jesus perguntar: quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes? Também vendo o olhar de Jesus a procurando, ela sabia o que havia acontecido com ela. Que o toque nas vestes de Jesus havia a curado. A sua consciência deve ter lhe dito que ela precisava dar uma resposta para Jesus. Uma resposta deveria ser dada a ele. E por ela. Mas, meus irmãos, não foi fácil para aquela mulher tomar essa atitude, porque ela sabia que ao tomar isso ela iria quebrar inúmeras regras. Para uma mulher, nessa época, falar em público era geralmente considerada uma atitude imprópria. E mais, ainda levando em conta o assunto em questão, que envolvia uma aflição física particular para ela.
já por tanto tempo, achava que não deveria fazer isso. E para acrescentar ainda o peso às suas dificuldades, ela ainda poderia ser questionada por Jesus, ser repreendida por Jesus, porque ela impura tocou uma pessoa pura. Será que Jesus não acharia ruim ela ter tocado nele, ela pensou? Será que ele a repreenderia? Será que Jesus poderia se ofender por ter sido tocado por uma mulher impura? Então, no meio daquela multidão, a mulher, amedrontada e tremendo de medo, com o que poderia acontecer, se prostra diante de Jesus e conta toda a verdade a ele, aguardando já o julgamento. Mas quando Jesus ele se depara com uma necessidade ou com uma enfermidade, lembre-se que jamais ele permitia que os códigos legais judaicos o impedissem de ajudar os outros. Ele repetidamente entrou em conflito com as autoridades por desobedecer à tradição oral, a fim de curar pessoas gravemente enfermas. Para Jesus, a compaixão era muito mais importante que as expectativas religiosas sobre ele. Então Jesus, surpreendendo a todos, e aquela mulher que estava na sua frente de joelhos, não a repreende, não a questiona, não a julga, ele não reprova, ele não censura aquela mulher. Mas Jesus, com compaixão por ela, diz: filha. Ele fala: filha. Assim como Jairo, meus irmãos, estava em busca para a salvação de sua filhinha, Deus está buscando a salvação de todos os seus filhos desgarrados. Todos aqueles que de alguma forma são marginalizados, são rejeitados pela sociedade, aqueles que são banidos pela sociedade, aqueles que não se encaixam, aqueles que não se acham dignos. A esses o Senhor para. Ele para. E também resgata. A esses o Senhor restaura a sua identidade de não mais rejeitados, mas de filhos amados de Deus. Não mais a mulher do fluxo de sangue, mas filha. Ele restaura a dignidade e lhe dá a maior identidade que ela poderia ter. Filha de Deus. Filha, a tua fé te salvou. A fé dessa mulher, apesar de não ter sido a causa básica da sua cura, ela tinha sido o canal pelo qual a cura aconteceu. Ela tinha sido o instrumento usado pelo poder e pelo amor de Cristo para efetuar a restauração daquela mulher. A tua fé te salvou. É como se tivesse falado: Jesus te salvou, pois a fé estendeu a mão para Jesus, que é o único que poderia salvá-la. O autor de Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1 fala que
A fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. Aquela mulher acreditou. Ela acreditou em seu coração e teve a certeza de que, se apenas tocasse nas vestes de Jesus, ela teria o descanso da sua aflição. Ela seria curada da sua doença, que havia padecido durante 12 longos anos. Pela fé, meus irmãos, nós começamos a nossa carreira cristã. Pela fé, nós vivemos, nós nos movemos e nós existimos. Pela fé, nós permanecemos firmes diante das aflições. Pela fé, nós andamos, não pela nossa visão, mas pela fé. Pela fé, nós superamos as crises. Pela fé, nós encontramos a paz que só vem de Deus. Pela fé, nós entramos no descanso do Senhor. Hebreus 11:6 fala: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa o que o busca. Deus recompensa a quem o busca com fé. Foi o que aconteceu aqui. A multidão tocou em Jesus, mas apenas aquela mulher tocou com fé e recebeu a recompensa vinda de Deus. A tua fé te salvou, a tua fé te trouxe até aqui diante da salvação, a tua fé encontrou o único que poderia te salvar. Vai em paz. E as palavras "vai em paz" pode ter sido visto como nada além de uma despedida habitual, como um adeus. Mas eu acho que aqui, neste contexto, ela significa muito mais para essa mulher que não tinha tido momento de paz durante 12 anos. Vai em paz. Paz pode ter a ideia do shalom hebraico, de saúde não só do corpo, mas da alma. Por isso, Jesus acrescenta aqui: fica livre da sua aflição, fica livre do seu mal, fica livre do seu tormento, da sua angústia, do seu sofrimento. Você está curada. Não apenas de sua enfermidade física, mas você está curada, você está completamente curada. Jesus dá a essa mulher muito mais do que ela buscava. Ao afirmar publicamente a sua cura física, ele livra de seus temores ocultos e prepara agora um terreno para que ela seja aceita por aquela comunidade novamente. Jesus salvou essa mulher fisicamente ao restaurar a sua saúde. Ele salvou essa mulher socialmente a restaurar a sua convivência com outras pessoas da comunidade. Ele salvou essa mulher espiritualmente, capacitando-a a participar novamente da adoração a Deus. Meus irmãos, como você está se achegando a Deus? Como você se achega a Jesus? Você se achega como um filho? Ou você está se achegando como uma pessoa que se sente rejeitado ainda?
Você, assim como aquela mulher, não se acha digno de tocar em Jesus, de se apresentar a Jesus. Você acha que para tocar em Jesus você precisa ser bom? Você precisa estar bem? Você precisa estar puro? Você precisa estar limpo? Sem pecado? Só poderia tocar em Jesus se eu não tivesse pecado. Só posso seguir a Jesus se eu estiver bem. Para seguir o Mestre, eu não posso ter esses pecados. Eu não posso estar sujo. Quando eu estiver bem, eu vou começar a seguir a Jesus. Mas Jesus, ele não vem para os sãos. Ele vem para o doente. Jesus, ele veio para o pecador. Jesus, ele veio para os indignos. Jesus, ele veio para o ladrão, para o alcoólatra. Jesus, ele veio para o drogado. Jesus, ele veio para o adúltero. Jesus, ele veio para o homossexual. Jesus, ele veio para o mentiroso, para o corrupto. Jesus, ele veio para os sem-tetos. Jesus, ele veio para o pobre. Jesus, ele veio para quem precisa dele, de fato. Você não precisa ser perfeito para vir até Jesus. Você precisa atravessar essa multidão de problemas. Você precisa atravessar essa multidão de pensamentos que te deixam afastado de Jesus. Essa multidão de pessoas que dizem que você não pode se chegar a Jesus, não pode se chegar ao Mestre e tocar nele para ser curado. Jesus, ele veio para todos que tocam nele com fé e são curados e restaurados como filhos. Você se sente digno? No devocional que eu faço com o Benjamin pela manhã, uma das perguntas que eu faço para ele é: qual é o presente que Jesus deu para o seu povo? E ele responde: Jesus deu de presente a sua própria justiça. Nós somos indignos. Nós somos indignos, nós somos maus mesmo. Nós somos pecadores mesmo. Nós não merecíamos ser salvos, porque o salário do pecado é, de fato, a morte. Mas por pura graça, porque Ele entregou a sua própria justiça para nós. Ele pode nos chamar de filhos. Ele restaura a dignidade que foi perdida pelo pecado. E somos chamados agora de filhos. E você já tocou em Jesus? Não com um simples vinda à igreja, mas você tocou com fé em Jesus? Você veio com a multidão na casa de Deus hoje, mas você tocou com fé em Jesus? Meu irmão, hoje, não abra mão de tocar em Jesus. Não nas suas vestes, mas corra em direção ao Pai. Lembra da parábola do filho pródigo? Que o pai encontra o filho e sai correndo em direção a ele. Nós somos filhos de Deus. Nós não precisamos apenas tocar em suas vestes, nós podemos chegar a Ele e abraçar o nosso Mestre. O Pai que nos ama, o Pai que nos salva, o Pai que restaura a nossa identidade. Não se contente apenas em ouvir mecanicamente a mensagem,
mas toque em Jesus pela fé. Não se contente em apenas ouvir esse sermão, mas toque em Jesus. A mulher do fluxo de sangue não estava apenas no meio da multidão que apertava Jesus. Ela tocou em Jesus pela fé e foi curada. E Jesus ainda está procurando pessoas que o toquem, não como multidão, mas com fé. Que nós possamos ser essas pessoas que pela fé tocamos em Cristo e recebemos dele a nossa salvação e a paz que tanto almejamos. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque em meio a essa multidão, o Senhor nos restaura, Pai. O Senhor olha para cada um de nós, não como uma multidão, mas como indivíduos, Pai, e nós te agradecemos por isso, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque nós podemos, Pai, não apenas tocar em suas vestes, mas abraçar o nosso Mestre como Pai. Nós pedimos, Pai, que possamos deixar de lado, Pai, tudo aquilo que nos afasta de Ti, Deus. Todos os pensamentos, todas as atitudes, todos, Senhor, os maus desejos, Deus, que faz com que cada um de nós nos afastamos de Ti, ou apenas não tocamos de verdade em quem Tu és, Pai. Nos ajuda, Senhor, a tocarmos em Ti pela fé, Pai, e recebermos em nós a salvação do único que pode salvar as nossas almas. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém.